Olá, terceiro ano, sou a professora Ivandra e hoje nós vamos trabalhar por dentro da escrita. Vamos iniciar com a acentuação. Só abrir aqui para ficar melhor. Então aqui, acentuação, está lá no livro 2, página 8. O título é Por Dentro da Escrita. Para nós iniciarmos falando sobre a acentuação, temos que lembrar o que é uma sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É aquela que a gente pronuncia com uma maior intensidade. Por exemplo, a palavra trabalhador. Vamos pronunciar aqui, ó. Trabalhador. A sílaba que foi pronunciada com uma maior intensidade foi o do. Então, essa é a sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada com uma maior intensidade. As demais sílabas são chamadas de sílabas átonas. Então, sempre numa palavra vai ter uma sílaba tônica e as demais vão ser sílabas átonas. Também dentro, quando se fala em sílaba tônica, também vai ter uma classificação em relação a essa posição dessa sílaba tônica. Se a última sílaba for a sílaba tônica, nós vamos chamar de oxítona. Se a penúltima sílaba for a tônica, nós vamos chamar de paroxítona. E se for a antepenúltima, nós vamos chamar de proparoxítona. Então, vamos ver ali a palavra espelho. Espelho. A sílaba que foi pronunciada com maior intensidade foi o P. Então, ó, última, penúltima. Então, aqui ela é uma paroxítona. Médico, ó, que foi pronunciada com maior intensidade, foi mé. Última, penúltima, antepenúltima. Então, portanto, aqui ela é uma proparoxítona. Seguir. Vamos falar então de acentuação. Para falar de acentuação, também temos que relembrar os acentos. O acento agudo, famoso grampinho da vovó, circunflexo, famoso chapéuzinho do vovô, e o acento grave, que é aquele usado na crase. Professora, o tio é um acento? Não, o tio não é acento, ele é um sinal gráfico que indica o som nasal, tá? Combinado? Seguir. Regra geral. Acentuam-se os ditongos abertos ei, el e oi somente nas palavras oxítonas e monossílabas. O que são palavras oxítonas? Aquelas que têm a última sílaba tônica. O que são palavras monossílabas? São aquelas que têm uma única sílaba. Tá? Então, sempre que nós tivermos um ditongo aberto, o que é o ditongo aberto? É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ei, el e oi, elas vão ser acentuadas. Pastéis. A sílaba mais forte, téis. Como eu tenho um ditongo aberto aqui, éis, ele vai ser obrigatoriamente acentuado. Olha que a palavra céu. Céu é um monossílabo tônico. E temos um ditongo aberto, el. Por isso que ele é obrigatoriamente acentuado. Agora, atenção. Não se usa mais acento nos ditongos abertos nas palavras paroxítonas. O que é a palavra paroxítona? É quando tem a penúltima sílaba tônica. Segundo a nova ortografia, que entrou em vigor lá em 2016, as palavras paroxítonas que apresentam ditongos abertos, o ei, el e oi, não são mais acentuadas, como é o caso de estreia, assembleia, plateia, ideia, jiboia. Essas palavras, então, não são mais acentuadas. Portanto, as oxítonas e monossílabas que tiverem ditongo aberto continuam sendo acentuadas. Quando nós temos o i e o u em hiatos e eles são tônicos. Professora, o que é mesmo hiato? Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Por exemplo, para ver se elas realmente são acentuadas, tem algumas exigências. Primeiro, o i ou u são a segunda vogal do hiato? Eles são tônicos? Eles vêm sozinhos nas sílabas ou com a letra S? Ou eles não vêm seguidos de NH? Aí eles são obrigatoriamente acentuados. Vamos ver aqui a palavra Paraíba. Paraíba.
Ba. Temos o encontro de duas vogais em sílabas separadas, em que o I está formando sílaba sozinho, é a segunda vogal do hiato, é tônico e não vem seguido de NH, portanto, ele é obrigatoriamente acentuado. Mesma coisa a palavra juízo, a palavra país, ó, encontro de duas vogais em sílabas separadas, o I está seguido de S, é a segunda vogal do hiato, é tônico e não vem seguido de NH, portanto, ele é obrigatoriamente acentuado. Agora, se aparecesse a palavra rainha, rainha, novamente o I está formando sílaba sozinho, é tônico, é a segunda vogal do hiato, porém, ele vem seguido de NH, portanto, ele não vai ser acentuado, como é o caso de bainha, tainha, tá? Então, essas eles não vão ser acentuados. Seguido. Regra geral. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. O que é uma palavra monossílaba? Aquela formada por uma só sílaba. Então, sempre que for terminada em A, E, O, seguida ou não de S, é acentuado, como é o caso de pá, lá, pés, fé, pós, mês. Também acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Olha a palavra para. Para. Ó, a sílaba tônica é o ra, é a última sílaba. Então, uma oxítona. A oxítona terminada em A, obrigatoriamente acentuada. A palavra também. Também. Sílaba tônica, o bem, última sílaba tônica, terminada em "em", então obrigatoriamente acentuada. Não quer dizer que toda palavra oxítona seja acentuada, só são acentuadas as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Aí nós temos também as paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Essa aqui tem mais regras, mas nós podemos resumir da seguinte forma. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. As demais todas vão ser acentuadas. Mas eu coloquei aqui para vocês, para a gente relembrar quais são essas terminações. Toda paroxítona terminada em L, N, R, X, PS, I, IS, US, ANS, ão, ãos, uns e ditongo. O que é ditongo mesmo? Encontro de duas vogais na mesma sílaba, elas vão ser obrigatoriamente acentuadas. Olha aqui um exemplo. A palavra série. Série. Última, penúltima. Sempre começa a contar de trás para frente. A última, penúltima. É a penúltima sílaba, é uma paroxítona. É uma paroxítona terminada em ditongo. Ó. E é o encontro de duas vogais juntas, então é um ditongo. Não coloquem paroxítona terminada em E, porque paroxítona terminada em E não é acentuada. Então, série é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela leva acento. A palavra tórax, ó, tórax. Última, penúltima, paroxítona. Paroxítona terminada em X, obrigatoriamente acentuada. A palavra imã. Olha aqui, ó, quando eu digo para vocês que o tio não é acento, senão nós teríamos nessa palavra dois acentos. Ó, imã. Última, penúltima. A paroxítona terminada em an, então ela é obrigatoriamente acentuada. Entenderam? Para ficar mais fácil, só relembrar. Toda paroxítona terminada em A, E, O, seguida ou não de S, ei e ens, não é acentuada. As demais, sim. E a mais fácil, as proparoxítonas. Quando uma palavra é proparoxítona? Quando tem a antepenúltima sílaba tônica. E a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. A palavra sílaba. Sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona, portanto, é acentuada. Olha aqui a palavra proparoxítona,
A palavra paroxítono, a palavra oxítono, a palavra monossílaba, a palavra sílaba, todas são proparoxítonas, portanto, todas são acentuadas. E também, né, dentro da nossa língua portuguesa maravilhosa, sempre temos uma regra geral e lá vem as exceções. Senão não seria a língua portuguesa se não tivesse a sua exceção. O acento diferencial. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção, porque aqui eu cometi um erro, tá? Peço desculpa, mas eu cometi um erro. O acento diferencial do por preposição e por verbo. Vai acento no por verbo. Na preposição não vai acento, tá? Aqui inverteu. Ó. O por verbo é que vai acento. Por preposição é que não vai o acento. É só para diferenciar, tá? O verbo ter na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, ó, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Tanto no plural quanto no singular é o verbo tem. Então, para diferenciar o singular do plural, a gente vai usar o acento circunflexo no plural. Ele tem muitos livros. Então, é sem acento, porque é a terceira pessoa do singular. Eles têm muitos livros. Agora, nós vamos usar o acento, por quê? Porque é a terceira pessoa do plural. Eles têm. Também usamos o acento para diferenciar o verbo poder. Pode e pode no pretérito perfeito e no presente. Pretérito perfeito em que usa o acento. No presente, não. E voltando aqui, ó, não esqueça. Por preposição, sem acento. Por verbo, é que tem acento. Também temos como acento diferencial os derivados do verbo ter. Ó. Mantém o acento diferencial no plural e também devem ser acentuados no singular, pois são oxítonos. Então, para diferenciar o singular do plural, no singular nós usamos o acento agudo. No plural, nós usamos o acento circunflexo. Ó. A polícia detém todos os suspeitos. A polícia é a terceira pessoa do singular, então acento circunflexo. Os policiais detêm todos os suspeitos. Os policiais, terceira pessoa do plural. Portanto, o acento circunflexo para diferenciar. O verbo vir no singular também, ó. Ele vem, eles vêm. Mesmo caso do verbo ter, que usa o acento circunflexo no plural para diferenciar. Também vamos ver aqui algumas particularidades ortográficas e semânticas, que não é novidade, a gente trabalha sempre e muitas vezes tem dúvida. Entre o mal com U e o mal com R. O mal com U é sempre um adjetivo, é o contrário de bom. O mal com L é sempre um advérbio, é o contrário de bem. Ele é um mau aluno. Vamos substituir. Ele é um bom aluno. Então, esse mal aqui é um adjetivo e é mal com U. Ela estava muito mal. Ela estava muito bem. Então, esse mal é um advérbio. Portanto, ele é mal com L. É só fazer essa substituição que não tem erro. Uso dos porquês. Vocês estudaram o fundamental todinho. Vocês estudaram o ensino médio e chega muitas vezes aí no terceiro ano e ainda tem dúvida em relação ao uso dos porquês. Então, vamos revisar aqui. Porquê separado sem acento? Usado para perguntas diretas ou quando equivale a motivo, razão. Por que vocês estão conversando durante a explicação? Lembram da professora lá na aula chamando a atenção? Por que continua conversando? Por que continua atrapalhando? Então, esse porquê é uma pergunta direta. Então, nós vamos usar o porquê separado e sem acento. Não sei por que continua conversando durante a explicação. Olha, novamente, o porquê separado e sem acento, porque ele equivale a motivo, razão. Tá? Então, o porquê separado e sem acento em perguntas diretas e quando equivale a motivo, razão. Porque junto e sem acento, ele é sempre uma explicação. Ele é uma conjunção explicativa e equivale a pois. Sempre substituo por pois. Continuava atrapalhando a aula, pois não gostava do conteúdo. Então, quando eu consigo substituir por pois, esse porquê vai ser junto e sem acento. Porquê separado e com acento.
usado em final de perguntas ou em perguntas isoladas. Não gosta do conteúdo por quê? Ou quando tu faz aquela perguntinha, por quê? Então vai ser separado e com acento. E o porquê junto e com acento, ele é sempre um substantivo. E vem sempre acompanhado de um determinante. Quem é esse determinante? Pode ser um artigo, o, os, do. Não sei o porquê dessa conversa. Olha aqui, ó, veio acompanhado do artigo. Então, ele passou a ser o quê? Um substantivo. E sendo um substantivo, vai ser junto e com acento. Relembraram? Outra também que confunde muito, o uso do mas e mais. Mas é sempre uma oposição, equivale a porém. Mais é um advérbio de intensidade, oposição a menos. Estudou, mas apresentava ainda muitas dúvidas. Estudou, portanto, apresentava ainda muitas dúvidas. Usa-se mais em oposição a menos. Comeu mais do que devia. Comeu menos do que devia. E a nossa aula fica por aqui. E até a próxima.